Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Jefferson Lobato aqui, dando continuidade aí ao curso completo de Python, tá? Livro que eu uso como base, né? Curso intensivo de Python, lançado pela Novatec, está aí na descrição do vídeo, fora outras sugestões de leitura, sugestões de cursos e etc, né? E aproveita aí para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar para a gente poder crescer aí o canal e chegar a cada vez mais pessoas aí, certo? Bem, na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre funções. Eu vou abrir aqui um arquivo .py, né? Vou chamar de funcões, sem acento, sem cedilha. Beleza. Bem, o que seria uma função, né? Imagine o seguinte. Imagine que eu tenho aí um programa de 1000 linhas, né, de código. E digamos que durante esse programa eu tenha ali eu tenha que fazer alguns cálculos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido, né? Eu tenho que fazer uma variável a, vou chamar de num1, recebendo um determinado valor, 10 por exemplo, num2 recebendo um determinado valor, vou chamar de 15, e depois vou fazer uma soma disso, né? Soma recebe num1 mais num2 e depois printar isso na tela. Beleza, vamos ver o que vai acontecer aqui. Tá, ele fez a soma. Aí imagine que todas as vezes que eu quiser executar essa mesma funcionalidade, né, criar uma soma aqui, fazer uma soma entre um número e outro, eu tenho que digitar novamente tudo isso, tá? Tá, é pouca coisa, né? Para o nosso exemplo aqui, eu fiz um código rápido, pequeno, para a gente não estender muito a aula. Mas imagine uma funcionalidade mais complexa e que de repente você precise repetir essa funcionalidade diversas vezes pelo programa, né? Não vale a pena a gente ficar digitando e redigitando, né? Então, para isso existe a função, tá? Existe a possibilidade de definir funções. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse código aqui por enquanto e vou fazer isso aqui, ó. Opa, o que está acontecendo aqui? Tá, beleza. A palavra reservada def, né, def, significa que eu estou definindo uma função, tá? E aí eu dou um nome para essa função. Vou chamar essa função de soma. E logo depois eu abro parênteses aqui, tá? Para dizer que isso é uma função realmente, tá? Eu poderia simplesmente deixar assim, e aí eu vou indentar aqui, olha. Tudo que eu indentar aqui dentro dessa função é porque ela tá dentro da função. E agora, se eu chamar, não vai acontecer nada, tá? Executei e nada aconteceu, porque eu não chamei a função. Então, sempre que eu quiser printar o valor soma aqui, né, o valor de soma, basta eu fazer isso aqui, ó, soma, abre parênteses, fecha parênteses, e ele vai executar o que está aqui dentro da função soma, tá? Ou seja, ele pegou duas variáveis, ele pegou essas duas variáveis, jogou dentro da somou, jogou dentro da variável soma e printou soma, tá? E sempre que eu quiser fazer e quantas vezes eu quiser fazer essa mesma soma, eu posso fazer. Opa. Tá, eu posso fazer quantas vezes eu quiser. E tá aí. Beleza. Tá, o que acontece aqui? Acontece que nesse caso, né, essa função ela já está, digamos assim, amarrada, né? Eu já tenho números amarrados a ela, então eu sempre vou ter a soma de 10 mais 15. Né?
vou ter sempre a soma de 10 mais 15. E se eu quisesse utilizar essa função para qualquer par de números, né? Para qualquer par de números, como que eu poderia fazer isso? Então vamos lá. Existe a possibilidade de eu utilizar, de eu passar informações durante aqui o meu código para a função e a função trabalhar com essas informações dentro dela, tá? O nome disso, né, são parâmetros e argumentos, né? Então eu posso utilizar parâmetros. O parâmetro, na verdade, é a variável que eu vou utilizar aqui dentro desse parêntese. Então, por exemplo, eu posso chamar aqui de num1, vírgula num2. Então eu tenho dois parâmetros, tenho num1 e tenho num2, tá? E aqui, ao invés de receber 10, eu vou receber, tá? Eu vou chamar isso aqui de num1 mesmo, não tem problema, tá? E aqui num2. O que está acontecendo aqui, né? Então, deixa eu colocar soma 1, soma 2, soma 1 e soma 2. Pronto, para a gente não se confundir. E aqui soma total. Tá, o que está acontecendo aqui? A minha função tem dois parâmetros, num1 e num2. Tá? E aí ela vai receber um determinado valor, né, em num1 e num2. E aqui a variável soma1 está recebendo o valor que está dentro do parâmetro num1. E a variável soma2 está recebendo o valor que está dentro da variável num2. Soma total, né, soma underline total, recebe a soma 1 mais soma 2 e depois eu printo a soma total. Beleza, né? Se eu executar isso aqui não vai acontecer nada, até porque eu não estou passando valor nenhum, né? O que acontece se agora eu chamar soma do jeito que está aqui, sem valor nenhum dentro? O que vai acontecer? Ele vai dar um erro. E vai dar um erro pelo simples fato de que ele está pedindo aqui que eu passe alguns valores, tá? Então eu tenho o parâmetro no 1 e tenho o parâmetro no 2. E aqui muita gente se confunde, né? Às vezes a gente chama isso aqui de argumentos e tal, mas na verdade são os parâmetros. Argumento é o valor que eu vou passar para dentro do parâmetro. Então dentro da função soma eu preciso passar dois argumentos, tá? Então eu vou passar aqui, por exemplo, 5,3. Pronto, passei aqui 5,3. Na verdade, não é um ponto flutuante isso aqui, tá? Se fosse ponto flutuante seria 5,3. Aqui, na verdade, são dois argumentos, tá? Um argumento 5 e um argumento 3. Se eu passar o mouse aqui, ele já mostra. Quer ver? Tinha acabado de mostrar aqui. Tá? Aqui no caso, o 5 vai para dentro de num1 e o 3 vai para dentro de num2. Tá? Então, se eu executar agora, o que vai acontecer? Pronto, o 5 vai para dentro de num1, o 3 vai para dentro de num2, ele vai executar todo esse código aqui e vai printar o valor da soma. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, com quaisquer valor. Tá? Posso, por exemplo, deixa eu testar aqui um ponto flutuante. Tá? E aí ele dá certo, 11,5, tá? 6,5 e 5. Eu quero fazer a soma desses dois. Tá? Deixa eu testar aqui agora outros números aqui. Vamos lá. 10 e 1000. Beleza. Bem simples, né? Bem tranquilo de entender como funciona aqui uma função, tá? Eu posso fazer outras funções também, né? Então eu tenho a função soma e eu posso fazer a função, vou até copiar isso aqui, né? E eu vou chamar isso aqui de função de subtração, né? Ou seja, eu tenho a função soma e tenho a função sub. Eu poderia deixar o código do jeito que está aqui, mas como não é uma soma, é uma subtração, eu vou modificar essas variáveis aqui dentro. Tá? Por que eu poderia deixar o código assim? Porque na verdade essas variáveis dentro da função
elas só existem dentro da função, tá? Elas não são variáveis globais, elas são variáveis locais. Então são variáveis que estão dentro da função. Se eu tivesse colocado essas variáveis fora da função, né, fora do código do programa, então ela seria uma variável global. Então vamos ver agora o que acontece se eu chamar a função sub. Eu vou chamar aqui 20, vou dar um outro valor aqui, 5, por exemplo. Opa, aconteceu algum erro. Vamos ver aqui. Ah, tá. Faltou aqui, ó. Sub. Pronto, executou, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui também foi errado. Não adiantou nada eu só copiar o código mole. Tem que subtrair, óbvio, né? Pronto, agora tá certo. Tá? Então aqui eu tenho um valor que eu vou subtrair aqui, certo? Eu poderia continuar fazendo isso aqui. Eu poderia ter uma função para soma, uma para subtração, outra para divisão, outra para multiplicação. Vamos criar uma para multiplicação, por exemplo. Tá? Vou copiar aqui. Vou fazer do zero porque vocês viram que copiar não é muito legal, né? Multiplicação. Então eu vou chamar de multi. Vou pegar um no 1 e também um no 2. Beleza. Vou chamar de multi 1. Recebe no 1. Multi 2. Recebe no 2. E multi total recebe multi 1 vezes multi 2. E agora print multi total. Beleza? E agora vamos ver como é que funciona. Espera aí, antes disso vou fazer outra aqui. Vou fazer a de divisão. Então vamos fazer aqui 4 funções de simples, né? do que a gente mais utiliza, né? Vou chamar de divis, vou chamar assim, divis. No 1, no 2, divis 1. Chama só de div mesmo, né? Mais fácil. Deixa eu... No 1. E aqui recebe no 2. Bem, div total. E agora eu vou fazer aqui a divisão, tá? Div 1 dividido por div 2. Print div underline total. Ele vai printar o resultado, tá? Então bem simples. Agora vamos fazer aqui 4 operações, tá? Uma de soma, já está ali. Vamos fazer aqui uma de sub, vou chamar de 10 e 7, né? Então ele vai subtrair 10 menos 7. Vou fazer uma de multiplicação, né? Que vou botar aqui 2 e 5. E vou fazer a de divisão, né? Que é div. Vou fazer aqui 20 dividido por 4. Beleza. Ao executar, eu vou ter aqui o resultado de todas elas, ó. 8, 3, 10 e 5. Reparem que nesse caso aqui, ó, ela veio com um ponto flutuante. Por quê? Quando eu divido um número por outro, o resultado vai ser sempre float, tá? No caso da multiplicação, eu multipliquei dois números inteiros, o resultado foi inteiro, ele me trouxe inteiro. Se eu tivesse multiplicado aqui na verdade qualquer um deles aqui, se eu tivesse utilizado um dos números como um ponto flutuante, ele traria um resultado ponto flutuante. Nesse caso aqui foram 3 inteiros e um flutuante. Beleza.
Então é isso, pessoal. Essa aula fica por aqui. Espero que tenham gostado e aprendido bastante aí com essa aula, né, a como definir funções. E até a próxima. Na próxima aula nós vamos continuar falando um pouco sobre funções. Até a próxima e bons estudos.